mas eu acho que a gente fez parte de uma geração de bandas independentes que ajudou a, de fato, profissionalizar a cena, né? E não tinha pista premium, não tinha nada disso, era pista, né? Sim. Era um preço para todo mundo, 3 bandas. Acabou. Hoje hoje tem 4 tipos de pista, 25 bandas, 3 carros. Ativação de 10 marcas. E assim, exatamente. Carro, bebida. Que a gente tá lançando agora, assim, eu tava brincando, que eu falei, a gente ficou bastante tempo nos anos 60, daí a gente foi chegando nos anos 70, daí os 80, alguns timbres de rock, anos 80 e tal. Eu acho que nesse disco a gente chegou nos anos 90. Alô, começando aqui mais um Telefonema, sejam bem-vindos ao nosso podcast Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix, estamos aqui nesse podcast de escuta, sempre querendo ouvir as histórias dos outros, prestar atenção na vida dos outros um pouquinho, para a gente cair na realidade, ou nas realidades. E essa turma aqui de hoje, Garotas Suecas, representada aqui pela Irina Bertolucci e pelo Fernando Perdido, fez um disco bem nesse tom, né, de crônica, de falar um pouquinho da realidade, seja ela dolorida ou não. Tô falando aqui do disco novo deles, que é o 1, 2, 3, 4. Gente, sejam bem-vindos, vamos falar desse novo álbum, como que vocês estão? Opa, tudo bom? Obrigada, tudo bem? E aí? Como que vocês resumiriam 1, 2, 3, 4? Vocês acham que eu acertei um pouquinho na análise ou a brisa é outra? Perfeito. Não, acho que acertou. Eu acho que esse disco ele tem uma coisa que ele acabou sendo muito simbólico, assim, talvez mais até do que de partida, de largada, a gente tinha pensado, assim, né, conscientemente em como ele ia ser. A gente estava com algumas composições ali em 2019, final de 2019 a gente já tinha uma seleção de músicas prontas, e aí quando a gente foi entrar no estúdio rolou a pandemia, tudo mudou, a gente ficou muito tempo sem ensaiar, demoramos para voltar para o estúdio, arranjamos várias músicas e tal, e nesse meio tempo eu acho que ele foi sendo construído com outras nuances, assim, um pouco dessa coisa da crônica, né, que eu acho interessante que as pessoas percebem no nosso som. Ele não é exatamente intencional, é um pouco um jeito. Depois, eu não sou compositora, mas o Perdido então ele pode também falar um pouco do lugar da composição, mas esse lugar de fazer um pouco um comentário mesmo, né, sobre o que está acontecendo em volta, sem ser muito literal. Falamos também de amor, falamos de besteira, a gente não está sempre preocupado em falar da realidade, mas... E aí, esse ano, no fim das contas, ele já seria o 4º long play, de qualquer maneira, né? Mas a gente também celebra esse mês, que vem, agosto, já, 18 anos de estrada. Então, é um marco, assim, né? Daqui 2 anos a gente faz 20, mas a gente já está maior de idade. E também a gente teve alguns aniversários que aconteceram durante a pandemia, do nosso primeiro disco e tudo mais, né? E é isso, eu acho que ele acabou virando uma fotografia, né, do que a gente se tornou nesses 18 anos juntos, assim. São 4 discos muito diferentes entre si, eu acho, pelo menos, mas que tem em si cada vez mais forte ao longo dessa trajetória, né, cronológica dos nossos discos, que eu acho que é como se fosse concentrando cada vez mais o que é o Garotas Suecas, né? As referências estavam muito presentes no começo, e o segundo disco é um disco bastante de produtor, que tem outras ideias entrando. O terceiro disco é um disco onde a gente virou um quarteto de verdade, depois de lançar um EP como quarteto, mas a gente chamou muita gente, né, pro disco do Futuro do Pretérito, Futuro do Pretérito, e aí nesse disco é só a gente, sabe, de uma certa maneira, a gente, o nosso percussionista Matola, mas a gente chegou um pouco nesse espremeu, e esse suco de Garotas Suecas é esse disco. Concorda, Perdido? Concorda. 100%. Aqui a gente
como ela disse, a pandemia, ela fez o shape do que é esse disco. Tinham músicas pré-pandêmicas já, que entraram no disco. Eu acho que a What You Want, do Nico, é pré-pandêmica. A Bala, que era para ser sua, é pré-pandêmica também. Mas eu acho que praticamente todas as outras são pós-pandêmica, ou durante, né? Da longa pandemia, né? Ao longo da pandemia a gente foi compondo e, assim, eu tinha outras músicas compostas para o que era para ser um disco antes da pandemia. Elas tinham um tom bem mais introspectivo, de meu, assim, sabe? As minhas, pelo menos, né? E aí eu fui forçado a olhar tudo por um outro lado, né? Assim, acho que todo mundo foi, né? Não, ninguém olhou o mundo do mesmo jeito após a pandemia, eu acho que então era impossível não ter esse viés, né, num próximo disco. Sem falar disso, ia passar batida, não tem como, sabe? Total. Opa, desculpa. Um dos nossos episódios mais recentes veio a Letrux aqui, e ela fez esse comentário que eu achei muito pertinente. A gente fala pouco da pandemia, né? Assim, a gente quer esquecer, né? E estão saindo muitos trabalhos, como os de vocês, que foram feitos meio nessa gestão. Para vocês, como banda, como foi passar por esse período, assim? Porque é um pouco isso que a Irina falou, né? Tipo, quase 20 anos. É um momento meio chave para a banda decidir se vai ou racha, né? E, tipo, vocês passaram esse período isolados, imagino. Tipo, como que vocês juntaram forças? Vocês ficavam conversando? Cada turma que eu entrevisto, algumas bandas já passaram por aqui, cada uma adotou uma metodologia, tipo, dos que arrumaram o jeito de se ver, dos que ficaram fazendo chat, dos que não se falaram quase. E como que foi a fórmula de vocês, enquanto quarteto? Cara, eu acho que no começo rolou um baque de que a gente ia entrar no estúdio naquela semana e a gente não podia, era proibido. Não era uma questão mais de, será que a pandemia chegou, não chegou, né? Porque eu acho que umas semanas antes a gente estava um pouco nesse lugar. Foi exatamente na semana, foi exatamente na semana onde não dava mais para fingir que não estava rolando. E foi um corte seco, assim, do plano. Não ficou tão evidente, eu acho que na hora, o quanto esse planejamento ia mudar, porque a gente não sabia se ia durar 15, 40, um mês. No começo a gente achava que em 3 meses a gente já vai de volta, né? E, enfim, perdido com criança pequena em casa. Tipo, Tomás dando aula, nunca deu tanta aula na vida dele quanto pelo Zoom, quanto pelo Zoom. E aí você vai descobrindo novas formas de sofrimento, né? Eu sou de família de professores, eu vi o quanto minha mãe e minha irmã sofreram com esse negócio de fazer vídeo. É um outro cansaço, né? A vista fica cansada, a cabeça fica cheia. Com EAD, porque ela estava numa idade, uns 5, 4, 5 anos, que a escola tem que ser presencial. Não funciona do jeito, sabe? Então, a gente vivia o drama dela, a gente vivia o nosso drama enquanto profissionais, né? Tipo, a área da cultura tudo foi fechado. Nossa, foi a primeira que, assim, tiraram da tomada, né, totalmente. Depois a gente teve aí um esforço para voltar. Né? Sim. Já vinham de 2 anos nada fáceis, né? Não, exatamente. E, assim, eu acho que a gente tentou também não ficar tão derrotado, assim, né, entregar a batalha. A gente fez alguns conteúdos, a gente fez alguns vídeos em casa, mas a coisa ficou bem estranha, assim. Lá no segundo semestre de 2020, nem me lembro se foi no segundo semestre de 2020, a gente teve alguma queda da curva, que a gente se encontrou. O Antônio, que é o baterista, tem um estúdio e ele estava mixando um disco, então ele ficava muito sozinho no estúdio. Começou a receber gradualmente uma pessoa de cada vez para gravar numa sala e ele tá na outra. E aí, nesse momento, a gente falou, de repente, todo mundo de máscara
e tudo mais, a gente consegue retomar esse projeto de gravar o disco. A gente, assim, a rigor, a gente voltou pro começo, porque, assim, as músicas a gente já tinha, mas, de repente, fazia 4, 5 meses que a gente não ensaiava. Então, tipo, por mais como que liga aqui? Exatamente. Como é que era mesmo Lá maior? Alguns mais dedicados ao instrumento e tal, eu acho que tocam, tipo, o Antônio teve uma época que ele até que ia para o estúdio estudar bateria e tal, mas estava tudo um pouco sem clima, né? Então, a gente voltou um pouco assim, oi, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos voltar aqui? Aí reuniu as músicas, começou Essa percepção acho que é uma coisa que acho que a gente já esqueceu, né? O clima, tipo assim, de fim, né? Tipo, vai acabar. Não, vontade. Vou cantar uma música de amor, sei lá, esdrúxulo. E, na verdade, né, depois, eu acho que depois de 2 anos de pandemia, né, que duraram 3 anos, gente. Depois de 2 anos de pandemia, acho que a gente já estava conseguindo cantar música de amor, mas no começo estava difícil, assim. Nossa, total. Ninguém vacinado, criança em casa, pais idosos, tipo, problemas assim que a gente realmente, assim, eu acho que a letra que falou, né, que a gente esquece. Eu acho que é um mecanismo de defesa. Porque se a gente ficar se lembrando o tempo inteiro o que a gente passou, a gente não vai conseguir sair da cama. Nem se a gente um episódio traumático mesmo. É um negócio que deixa sequelas. E vai deixar... Sim, sequelas. Nossa vida. Então, não existe esquecer isso. Existe, talvez, não lidar com isso em certos momentos, ou escolher não lidar com isso em certos momentos. Mas esquecer não... Impossível. O mundo parou. E eu acho que, de uma certa maneira, eu nunca tinha pensado nisso exatamente, assim. Mas, assim, colocando em palavras, a gente em nenhum momento pensou que a banda não fizesse mais sentido, ou que esse disco tivesse que jogar no lixo e fazer outro. A gente entendeu que a gente estava nesse momento, que a gente queria continuar junto, que a gente ia voltar assim que desse, a ensaiar, ia estar junto e tal. Então, eu acho que, pelo contrário, eu acho que a banda teve um papel. A gente é amigo também, então o grupo da banda do WhatsApp estava lá rolando e... Muita figurinha? Muita figurinha, muita figurinha. E quem aí, manda mais áudio? Áudio? Quem manda mais áudio? A gente não manda áudio. Poucos áudios. Se for demo. Ah, tá bom. Demo é bom, né? São os nossos áudios. Só se for demo. Eu acho que eu mando mais áudio. Eu mando mais áudio. Talvez seja você mesmo. Eu acho que até o meio da pandemia o Antônio nunca tinha ouvido um áudio. Daí ele falou assim, bom, acho que agora eu vou precisar começar a ouvir esse tal de áudio, porque as pessoas agora trabalham por áudio. Mas é isso, e a gente voltou a se frequentar devagarzinho, ensaiar no Freak devagarzinho, e esse disco foi gravado de uma maneira muito específica para esse período. A gente ensaiava 2, 3 músicas, entrava no estúdio e gravava a base. Aí, estava ensaiando as próximas 2, 3 músicas, fechava um lockdown. Aí, retomava, e não sei o quê. E ele foi assim. Tanto que, esse disco está pronto, assim, né, o áudio do disco está pronto. Desde outubro? Desde outubro do ano passado. Setembro. Na verdade, a master saiu em outubro. Mas aí a gente estava nesse ritmo de pandemia. E daí, a capa demorou para sair, que nome vai ter? E foi tudo tão assim nesse ritmo, como se não tivesse pressa. Daí uma hora a gente falou, gente, então lançar esse disco. Tá acabando o ano já. E aí a gente fez, né, correu atrás para conseguir. Eu queria perguntar do nome do álbum, porque eu achei muito bem sacado, porque ele tem múltiplos sentidos, né? Vocês são um quarteto, é o quarto disco, sei lá, é a contagem musical básica, 1, 2, 3, 4. Sim. Então, tipo, quando que veio a sacada do título? Foi o Tomás que teve, né? Não foi a gente. E eu achei, nem você, uma puta sacada. Pode falar puta, não? Pode. Pode, podcast pode tudo. Só que o Tomás... Vai ser censurado no YouTube, mas tá bom. Não era para criança. Se você é uma criança e tá vendo isso, tá tudo errado.
Tirem as pessoas. Teve isso. O Tomás sugeriu o nome. Ele deu o nome. A gente curtiu pra caralho. Aí eu falo palavrão de novo. A gente curtiu. E aí ele, depois de umas semanas, falou, putz, não sei se eu gosto desse nome. Aí ele queria desistir. E a gente, assim... Ele foi tentando dar outras ideias. Eu falei, não, A gente tem um disco que chama Escaldante Banda, palavra comprida. Aí, Feras Míticas, palavra chique. Aí, Futuro do Pretérito, tá. Daí, de repente, 1, 2, 3, 4 não tava bom, entendeu? Eu acho que rolou um pouco essa vibe, assim. Mas ninguém teve um nome melhor. Eu acho que hoje em dia todo mundo gosta desse nome. É um inferno dar nome pra disco. Não, e pra banda. Todos os nomes de todos os discos que a gente teve, quando alguém fala, alguém pega. Pelo menos alguma pessoa, sabe? E quando ele falou 1, 2, 3, 4, eu falei, é isso. Mesmo que ele em dúvida, não tem. É exatamente o que você falou. Tem 15 mil significados nesse 1, 2, 3, 4 que a gente pode tirar. E eu acho que resume muito bem, principalmente pela parte do lance que foi feito por nós 4. A formação quarteto está bem mais consolidada do que no Futuro do Pretérito. E, né, com exceção do nosso percussionista, pau-patrão da obra, Matola, a gente fez tudo sozinho. Tudo que está de instrumento que não é percussivo, fora a bateria, foi tudo a gente que gravou. O Nico mixou. A Arina gravou piano de armário, gravou piano elétrico. Gravei tambura. Eu gravei lap steel, baixo, synth, o Nico gravou synth, bateria, o Tomás gravou um monte de guitarra, violão. E a gente teve essa oportunidade, assim, até por estar gravando nesse estúdio que é nosso, não é meu nem do Perdido, mas é do Nico, que é o nosso baterista. A gente tinha uma liberdade de tempo, tanto a cronologia, né, no tempo maior, quanto de tempo de estúdio, de girar lâmpada, assim. Como produtores, a gente não é muito de ficar girando lâmpada. A gente normalmente gosta de achar um timbre, tipo, tem a pesquisa, né, do timbre e tal, mas a gente se deu um tempo maior, assim. Teve músicas que ficaram um tempo meio um esqueleto, e aí depois elas foram... A gente foi entendendo o que faltava, né? Eu acho que ele foi feito de uma maneira bem orgânica, assim, com bastante vai e vem, mas sempre é isso, mas com o foco, não era assim, vamos colocar um saxofone, vamos chamar não sei quem para cantar. No começo tinham essas ideias. Tem canções que nasceram com ideias de parcerias e tal. Mas, no fim das contas, a gente gostou tanto do resultado que a gente estava tendo nós 4, né? E foi um pouco o caminho que a coisa seguiu por si só, assim. E tipo, acho que um dos principais sentidos, né, dos vários que a gente já comentou, é vocês serem um quarteto, tipo, vocês ficaram sem o vocalista, né? Tipo, porque geralmente é uma referência para outros grupos, até de imagem, né? Tipo, como que vocês lidaram com isso? E, tipo, porque aí nesse disco quase todos cantam, né? Então, tipo, ninguém substituiu o vocalista. Né? Vocês encontraram uma solução muito mais original, né? Todos cantam, inclusive os nossos 2 discos, que são formação quarteto, são bem equilibrados em quantidades de música para cada vocalista. São 2 ou 3 de cada um. Esses dias eu estava vendo que alguém achou uma foto antiga do Garotos e tava o Sal na frente, no meio na frente, ele era o cantor, ele não tinha instrumento, ele tava só com o microfone bem no meio na frente. Eu tava lá no fundo, falei, gente, eu não tinha nem microfone durante anos, sei lá, 5 anos, não tinha microfone na minha frente. E mais de 5 anos, 2010, que é o nosso primeiro disco, long play, a gente já tinha 5 anos de banda, e tem uma música que eu canto no final. Eu estranhava horrores, aquele microfone na minha frente, eu tinha que ir pra frente do palco para cantar. Demorou, eu não era cantora. E o Perdido sempre foi backing vocal e tal, mas ele também não era vocalista. Não, eu escondia atrás do baixo total, era o meu escudo. Sempre, imagina, eu não tinha nenhum microfone na minha frente, eu não fazia nem backing vocal. E o Nico e o Perdido, o baterista e o Perdido tinham um microfone,
porque fazer um backing vocal. O Tomás, que é o nosso guitarrista, também compositor, desde o começo da banda, várias músicas são dele. Ele ainda cantava uma ou outra. Não muitas, mas uma ou outra ele cantava como vocalista principal. E foi gradual. No Férias Míticas tem uma música do Antônio, tem mais uma música minha. Aí no futuro já virou festa, todo mundo canta. E eu acho que a gente se encontrou muito nesse formato. Porque também, eu falo por mim agora, apesar de eu ser cantora, né, no palco hoje em dia, não me considero uma front woman, né, no sentido de segurar mesmo a banda nas costas como vocalista. Cara, cantar 1h30 é difícil pra caramba. E aí a gente se reveza também, porque ninguém quer cantar o show inteiro, é o oposto. Não é assim, deixa que eu canto. É tipo assim, não quero, canta você. Aí a gente vai achando o vocalista certo pra cada música. Uma coisa que eu acho legal no disco é que, tipo, por mais que as vozes mudam, nunca perde a característica, nunca parece outra banda, sabe? Que é uma coisa que eu acho que perigava acontecer, né? Vocês sentem isso também? Total. Mas eu acho... pensado, mas faz sentido. Eu acho que a gente, por osmose, a gente foi meio que se encaixando nessa estética, né, nossa, o que é o Garota Sueca sonoramente, né? Total. E depois que eu comecei a cantar no Futuro do Pretérito, agora eu faço aula de canto, porque eu não me garantia. Eu me garantia como baixista. É difícil. Como cantor, não. Então, e você vai descobrindo sua voz, aí você escuta você gravado, você fala assim, nossa, eu sou assim? E aí você não tem essa referência antes, assim, sabe? Tipo, ainda mais quando tua voz tá na frente. Quando eu me ouço no podcast, eu tenho vontade de chorar. Então. De chorar. A gente cantando, eu imagino que deve ser grave. Esses dias a Fran, nossa assessora, pediu para eu mandar um áudio para ir para uma rádio. E eu fui no estúdio, silêncio, tal, gravei meio tentando ser meio fofa, tal. Aí eu escuto a minha voz, eu falo, meu Deus, quem é essa velha cansada? A gente tem, né? A gente escuta pelo nosso ouvido de dentro, né? Por isso que é tão diferente. Os ossos, né? Vai toda uma... da cabeça. Coisa de louco. Cantar muda de novo. Então você se escuta diferente, assim, né? Você projeta a voz de um outro jeito. Existem técnicas, né? Para você mudar o seu timbre, ou não machucar a postura e tal, respiração, projeção. Você não sabe disso no começo da banda. No começo da banda, você pega o microfone e grita. É o que eu fazia. Nossa, a minha voz é uma novela à parte, né? Eu já fiz 2 cirurgias na corda vocal. E o Mal Educado, que é um EP que a gente fez antes do Futuro do Pretérito, né? Nosso primeiro trabalho como quarteto, eu não percebia na época, mas eu tava com a minha corda vocal totalmente estrupiada. Eu fiz uma cirurgia depois da gravação. E é engraçado, assim, hoje de novo eu tava falando, eu vou fazer outros, meu problema são todos aqui. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma cirurgia ou que eu tenho alguma coisa na garganta, assim, mas a sua voz vai mudar. Aí meu cirurgião sempre me tranquilizou que a minha voz não ia mudar. E realmente acho que ela não mudou. Não se mudou muito pouco. Mas é uma coisa muito delicada, né? Essa coisa da voz, eu acho que a gente tem, assim, até por sermos 4 pessoas que não são originalmente crooners, um respeito enorme por cantar a voz principal de uma música, sabe? Segurar um show, segurar uma música. Uma coisa que o Perdido falou aí que conecta com uma coisa que eu queria perguntar é que, tipo, você falou, no começo eu gritava. E isso tem a ver com um post que vocês fizeram que eu achei muito legal, que vocês fizeram um carrossel de fotos antigas e falaram assim, a gente já cantou em cada buraco, mas buraco no sentido legal, né? Tipo assim, das pessoas apaixonadas por música que contratam um show, que fazem acontecer, que levantam uma cena independente. E como vocês falaram, 18 anos de estrada. Vou fazer 2 perguntas em uma. Como que vocês refletem esse tempo, né, de tocar em buraco, que é sem retorno, aquela caixa estourada, às vezes uma bateria emprestada que tá horrível, isso é um cenário que eu quero que vocês comentem.
E como banda independente, como que vocês veem agora um cenário que, tipo, bandas independentes surgem e já estão em festivais com estrutura, sabe? Tipo, já tem, e todo mundo fica falando em estratégia, como que posta uma música no Spotify dividida em 7 partes do EP, porque aí sabe, essas coisas? A cena independente já é outra, né? Então, essas duas perguntas. Como que era a época dos buracos e tipo, como que é hoje ser uma banda independente que viu a cena mudar demais, assim? Sabe aquele famoso quando a gente chegou era tudo mato? É exatamente isso, assim. Meu tempo. Não tinha nem a consciência de que a gente fazia parte de uma cena. A gente fez uma banda, que a gente era jovem, e tinha meia dúzia de lugares que pagavam R$300 pra gente tocar. Se pagassem, sei lá, tava ótimo. A gente já recebeu em vodka. Já recebemos em vodka. Já recebemos em papelzinho. Não, né? Lógico que não. Mas assim, outra coisa que você falou também, por exemplo, Spotify, quando a gente surgiu, tinha o Trama Virtual, tinha o MySpace, tinha o Fotolog, tinha o Orkut. Daí, de repente, vem Facebook, daí depois de um tempo, Instagram, daí agora Spotify, o próprio YouTube, nesse meio do caminho, também virou uma rede social. Tipo, o YouTube era um lugar que a gente jogava nossos vídeos e nunca mais voltava. YouTube era lugar de vídeo engraçado, hoje é lugar de youtuber, né? De não, e de interação, né? Eu acho que de uma certa maneira eu acho que a gente pegou, a gente ajudou. Assim, eu não sei se algum dia, daqui 30 anos, alguém vai falar do nosso nome, mas eu também não tenho muito esse delírio de grandeza. Mas eu acho que a gente fez parte de uma geração de bandas independentes que ajudou a, de fato, profissionalizar a cena, né? Usando agora essa palavra que eu acho que hoje faz bastante sentido no Brasil. Que a gente saiu do Brasil muito cedo e a gente ficou muito impressionado que, apesar daquelas fotos de buraco que eu escolhi a dedo para fazer no post, tinha uma estrutura muito profissional para receber a gente em muitos momentos, mesmo se fosse num lugar super da cena micro. A gente não sabia que a gente podia ser da cena micro e ter um tratamento profissional. E eu acho que hoje em dia a gente já não topa qualquer coisa. As pessoas, os jovens que estão aí montando banda, eles já vão pegar de uma certa maneira carne macia. Uma carne mais macia, é isso. E a possibilidade de crescer, porque a gente tangenciou muito o mainstream, sem nunca exatamente entrar no mainstream. A gente pegou uma época mágica da MTV, então a gente estava muito presente na casa das pessoas sem ser uma banda mainstream, mas hoje em dia, né, é uma possibilidade. Você pode... Não que eu acho que você tem que fazer uma banda querendo, né, tocar no Coachella. Se isso acontecer, maravilha. Mas a gente foi muito acolhido mesmo. Eu acho que a gente foi gradualmente... até pela insistência. Eu acho que a gente talvez tenha vencido pelo cansaço. A gente está aqui há 18 anos, você vai ouvir meu disco, sim. A gente está aqui há 18 anos, você vai me botar no seu festival, sim. Mas vocês sentem também que vocês chegaram um pouco adiantado? Tipo assim, hoje eu tava revendo alguns clipes, aí eu fiquei... Talvez eu já tenha falado isso pra vocês, porque eu acho que até é muito óbvio, assim. Na hora que eu vi banho de espuma, eu falei, se fosse na do TikTok, você resgatar o jacaré para um clipe, vocês iam ter... Pelo amor de Deus! Muito mais ricos, muito mais famosos. Ao mesmo tempo que pode parecer que a gente chegou um pouco adiantado, ao mesmo tempo eu acho que a gente chegou um pouco atrasado, porque a gente foi o último respiro dessa parte da MTV, por exemplo, né? Uhum. A gente viveu essa última fase da MTV já, né? Como é que é? Já era o finzinho da MTV, né? 2011, 2012. Sim, a gente entrou na MTV em 2008, 7 ou 8. E aí o fim da MTV foi em 2012. E a gente viveu esse último respiro de uma época que é o que a gente queria como banda, a gente meio que tentava espelhar do que a gente via
na MTV, né? Sim. E hoje é um outro conceito totalmente diferente do que a gente aprendeu. A gente tem que aprender de novo sobre, por exemplo, ser uma banda nas redes sociais. Tem vários outros novos conceitos sobre você é uma banda, mas você é uma banda inserida em qual contexto? Existem contextos que você precisa estar inserido em. Precisa ter toda uma narrativa em cima, e a gente está aprendendo isso ainda, por exemplo. Não, e assim, a gente é uma banda de rock. É isso. É coisa mais de velho do que banda de rock. A gente não faz lo-fi, a gente não faz eletrônico, a gente não é tiktoker. Tipo, né, eu acho que nesse sentido que eu acho que a gente venceu pelo cansaço, de uma certa maneira a gente tem uma resiliência de estar aí ainda. Muitas bandas da nossa geração acabaram, poucas continuam aí e são grandes, né? Digamos assim, mais mainstream do que nós. Eu lembrei de festivais. Eu lembrei de festivais onde eu vi vocês e assim, acho que das duas apresentações que eu lembrei, as bandas que tocaram antes depois não existem mais. Então a gente tá aqui ainda, sei lá, já é uma vitória, sabe? E eu acho a nossa história muito incrível, assim. A gente não fez pensando exatamente em abrir nenhum caminho e nem profissionalizar a cena. Eu acho que a gente foi fazendo e o zeitgeist, o ambiente mesmo, foi se profissionalizando. As pessoas no Brasil foram curtindo mais bandas independentes brasileiras, né, que sempre existiram, obviamente, mas que eram, de fato, bandas muito pequenas, que talvez tocassem numa outra rádio. A internet, ela veio para virar tudo de cabeça para baixo, e a gente pegou essa transição de verdade. Quando a gente surgiu, você ainda comprava revista de música e esperava tocar sua música na rádio. Hoje não tem mais banca, não tem mais... Hoje em dia não tem mais banca. É isso, não é que não tem mais revista, não tem nem banca. Então, a gente pegou várias transições tecnológicas, né, de necessidade de interagir com o público. Mudaram muito. A gente tinha um festival, sei lá, o Skol Rock. Eram 3 bandas, sabe? Uma coisa assim. E não tinha pista premium, não tinha nada disso, era pista, né? Sim. Era um preço para todo mundo, 3 bandas. Acabou. Hoje hoje tem 4 tipos de pista, 25 bandas, 3 carros. Ativação de 10 marcas. E assim, exatamente. Carro, bebida. E assim, hoje vem, tipo, os artistas gringos, final de semana sim, final de semana não, pra cá, né? Antigamente eram 3 por ano, talvez. E não era o que você queria, o que você queria não era necessariamente o que você queria, exatamente. E se quisesse ir em um festival grande, tinha que ir no Rock in Rio. Outra coisa que vocês desbravaram foi tocar fora, né? Que é uma coisa que continua difícil, né? Cara, isso é engraçado porque a gente não desbravou muito por querer também, né? Meio que só aconteceu. A gente deu muita sorte e a gente, na verdade, a primeira vez que a gente saiu para tocar fora, a gente foi só para visitar um amigo. A gente foi para visitar o Cessa, que era guitarrista da banda, tinha ido morar em Nova York. A gente falou, vamos passar um julho lá, visitar o nosso amigo. Ele arrumou meia dúzia de shows. Num desses shows, uma pessoa bem conectada viu a gente tocando, apresentou a gente para uma booking agent muito, muito boa, que inclusive tem uma carreira muito forte lá agora nos Estados Unidos. Ela agencia pessoas como o Ty Segall, o Mac DeMarco, o King Gizzard, várias bandas. Tipo, ela é bem icônica no sentido de que eu acho que esse amigo dela falou, você tem que ouvir essa banda e traz eles pra cá de novo. Ela topou, de olhos fechados, literalmente, ela nunca tinha visto nosso show. Trouxe a gente. E a resposta foi surreal, assim, a nossa primeira turnê. Show, a gente teve a chance, dessa turnê que ela arranjou pra gente, quem apareceu para ver o show foi a Carrie Brownstein, da NPR. E ela adorou. E
Aí no dia seguinte ela faz um post no blog dela, sei lá, uma coisa assim, falando da gente super bem. E esse post meio que meio que financiou o resto da turnê. O sucesso da turnê, né? Se ela gostou, né? No nosso show, as pessoas chegavam no nosso show e compravam CD. A gente teve que prensar CD no meio da turnê. Foi uma loucura desse nível, assim. Na época, CD, gente, risos, como faziam os aztecas. A gente ainda viveu a época do SMD, que era uma transição entre o CD e sei lá o que era. SMD, sei lá. E a gente teve realmente uma sorte, assim. A Michelle é uma sorte. A Carrie Brownstein também é uma sorte. E a gente acabou voltando para os Estados Unidos mais 4 vezes. Fomos também 2 vezes para a Espanha. Fomos uma das, se não me engano, a primeira banda independente, pelo menos, brasileira a tocar no Primavera Sound, em Barcelona, em 2011. E hoje em dia tem um caminho para você tocar como banda brasileira no Primavera. Hoje o Primavera tá no Brasil, imagina. E hoje o Primavera tá no Brasil, olha só. Festivais de lá, né, nos Estados Unidos. Antes não tinha, tipo, tem um stand brasileiro no South by Southwest, tem um stand brasileiro no Primavera Barcelona, tem... Hoje em dia tem mais brasileiro também não tinha. Lá no Texas do que americano, né? Exatamente. Não, o South by Southwest a gente fez num esquema que não passava pelos showcases brasileiros. A gente fez o esquema da Michelle pelo showcase da Michelle a gente acabou indo para a Austrália. Enfim, doideiras em geral aconteceram. Realmente de estar perto das pessoas certas sem querer, assim, a gente é muito desencanado com certas coisas, mas as coisas deram muito certo pra gente naquele começo ali, eu acho que foi meio que desenrolando de um jeito espontâneo, porque a gente não fez muito, a gente não teve que gastar muita energia, nem muita saliva, para que alguém levasse a gente a sério, por exemplo, lá fora. E aqui, às vezes, a gente sente que às vezes a gente tem que, né, se explicar. O Garotas existe ainda. E aí, tipo assim, você fala que você está em uma banda, a pessoa quer saber que tipo de som você faz. Né? A gente, assim, essa descrição... outra coisa da vida. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é muito legal, que é: que tipo de som vocês... Nossa, cada um... Se tivesse os 4 aqui, ia ser 4 coisas diferentes. Mas sabe por quê? Eu tô fazendo essa pergunta de brincadeira, mas ela tem um fundo de verdade. Porque uma coisa que a Irina falou que eu gostei é que, tipo assim, vocês não fazem um som que hoje tá muito na moda, digamos assim. Vocês poderiam se adaptar facilmente a fazer o sonzinho da moda. Eu sempre lembro de uma frase que eu ouvi do Mano Brown, que ele falou assim, quando ele lançou um disco de Love Song lá, que é o disco dele de soul, né? Aí as pessoas, pô, Brown, por que você não fez um disco de rap moderno? E as pessoas, e ele entendia nessa fala das pessoas assim, que era como se fosse uma incapacidade dele. E ele falou assim: não, eu faria o que vocês querem. O que acontece é que eu não quero fazer. Eu só não quero. Eu só não quero. E eu acho muito legal, porque vocês têm uma brisa meio setentista, meio de música brasileira, que, tipo, tá atravessando quase todos os discos. Vocês não quiseram perder essa essência. Então, tipo, uma das respostas possíveis para, tipo, que som que vocês fazem? É uma música brasileira com uma influência tanto de coisa moderna e gringa, quanto, tipo assim, uma música brasileira mais anos 70, ali essa pegada. Eu acho que tem uma coisa do dançante, do feliz, vai. Total. Não que todas as nossas músicas sejam felizes e nem que todas as nossas músicas sejam dançantes. Mas eu acho que essa vibe permeia os nossos discos. E aí eu acho que no momento de reflexão, no momento mais introspectivo, tem realmente referências bem anos 70. Eu acho que nesse disco, né, que a gente está lançando agora, eu estava brincando, que eu falei, a gente ficou bastante tempo nos anos 60, né, a gente foi chegando nos anos 70, daí os 80, alguns timbres de rock, anos 80 e tal. Eu acho que nesse disco a gente chegou nos anos 90. No sentido de referência mesmo. No sentido de referência, né? Não que a gente está fazendo aquilo, mas que, de uma certa maneira, quando a gente começou, a gente individualmente não estava ouvindo muito anos 90. A gente estava ouvindo rock de garagem, soul, música brasileira, mas a gente já passou, na nossa adolescência a gente tinha ouvido, né?
os anos 90 aqui, Ali, bem né? a geração MTV mesmo, né? E eu não sei o que eu tô ouvindo. Eu acho que a playlist que eu mais escuto, gente, eu escuto playlist do algoritmo, me matem. São boas, né? Às vezes eles acertam, né? O algoritmo me conhece super bem, gente. Eu escuto, cara, tem uma vibe, tô escutando curiosamente bastante Ty Segall, bastante DLC, bastante Black Lips, que são as bandas que a gente viajou junto, tocou junto, dormiu na casa quando a gente foi para os Estados Unidos, mas é porque eu acho que eu tô curtindo mesmo a vibe, assim, eu tava antes da pandemia, eu tava ouvindo até mais música eletrônica, mais R&B, e aí na pandemia me deu um ciricutico que eu só queria ouvir King City Rex e, sabe, eu acho que tinha uma coisa de trazer uma energia assim de volta, aquele som melódico assim, não tava dando conta. Olha, eu tô ouvindo muito rap, não sei. Rap, eu escuto muito rap também. Principalmente... Tem alguns nomes, assim? Total, NWA, Snoop Dogg. Bem clássico. Os dos anos 90, o gangsta rap, né? Eu gosto de Tribe Called Quest, inclusive o Q-Tip tem o nosso disco. Eu não sei porquê. Eu caí nesse mundo meio que durante a pandemia, eu não consigo sair. É muito foda. É um universo, né? Eu não consigo fazer isso. Mas... Tem um disco que eu vou te indicar, Perdida, aqui ao vivo no podcast. Vamos lá. Que é de um mineiro que se chama Dario Beat. E ele tem um disco que chama Bem Boom Bap. É um disco de rap mineiro, de boom bap, que é muito bom. E eu acho que você vai gostar, porque ele tem essa pegada old school, early 90s. Nossa, e quando eu ouvi, eu fiquei viciada. E, gente, rap mineiro. Nada faz rap sentido, mineiro tudo tá faz em alta, sentido. né? Tá em alta. Eu escuto de tudo um pouco também. Assim, o que eu tenho mais escutado é rap, mas... E tem coisas que não passam pelo que é o som do Garotas Suecas como influências, por exemplo. A gente, acho que não só eu, mas o Nico, o Tomás também, e a Irina, a gente escuta muito jazz, a Irina vai em ópera direto. Eu frequento a ópera. Frequentar a ópera é rave. Então, eu gosto muito de choro, eu gosto muito, a gente tava pensando em se a gente tivesse a possibilidade de chamar alguém para um show de lançamento, quem você ia chamar? Eu pensei no Adoniran, mas ele faleceu. Entendi. É Across Time and Space. Pode escolher quem quiser. Sabe? Então, sabe uma pessoa que eu pensei? Quer ver? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu anotei um verso da faixa. Quer dizer, anotei um verso da música e não anotei o nome da faixa. Podemos melhorar. Que tem uma vibe meio George Harrison. Eu e ela cantando. Somos nós dois cantando. Eu amo essa música. Eu me baseei mais em Black Crowes do que... Isso que eu ia falar. Essa, pra mim, é a música que a gente chegou nos anos 90. Mas é o George Harrison, eu acho que a mensagem otimista me fez pensar muito no Harrison. Então, eu adoro o Harrison. O Nico, por exemplo, não gosta. Não gosta. Não, mas o Nico, por exemplo, também, eu e o Nico, a gente não é do show. Eu adoro, principalmente o All Things Must Pass, eu acho um disco sensacional. Não, eu amo. Amo o George, tô louca pelo George. E eu acho ele engraçado também, num jeito meio sinistro, meio sombrio, assim, às vezes, sabe? Tanto na letra, quanto no jeito dele ser. Então, tem a ver também, até por causa do lance da tambura, né? A Irina toca, assim. Mas tem a ver também com um mantra que eu mesmo tava, tipo, precisando cantar para mim mesmo para sair de uma bad da pandemia, né? Total. Que era um negócio que ela no disco, era bombardeado de notícias ruins todos os dias, né? Total. E ela no disco ficou muito bem organizada, né? Porque, tipo, tem Veneno ali, que a letra é uma das músicas que eu fiquei assim, pô, essa pessoa conhece a minha rotina, que escreveu essa letra. Aí vocês estão falando de uma coisa, né? Tipo assim, acordar sem cansado, vai deitar pilhado, né? Tipo, eu gostei que uma música resolve a outra. Né? Eu tô bem no telefonemas. Essa letra é minha, mas essa música é minha e do Nico. Do Nico, Veneno do pai do Nico. Vou ser sincero, eu não anotei aqui as suas para te elogiar, não, hein? Não.
A espontaneidade tá deixando isso mais especial, só. Fica tranquilo. Uhum. Eu ouvi o disco e fui anotando, porque quando eu vou fazer entrevista, eu não preparo perguntas exatas, né? Tipo assim, aí eu ouço o disco e ponho umas palavras, tipo. Então tá tipo aqui no meu caderninho, podemos melhorar. George Harrison. Uma hora eu vou lembrar disso. Não, total. De veneno era outra coisa pandêmica também, sabe? Tipo, tem uma hora que você precisa tomar uma cerveja durante a porcaria de uma pandemia, porque senão você vai ficar louco, sabe? Sei lá. Ou outras coisas, né? Cada um com o seu veneno. Sim, claro. Quando eu... Fala, Irina. Não, é só isso mesmo. Não, quando eu ouvi essa música, eu pensei numa frase que acho que o Damon Albarn falou esses dias, que ele falou assim, se a inteligência artificial tomar conta da música, precisaremos de drogas melhores. Eu gostei muito. Totalmente. Eu gostei dessa sacada. E tem tudo a ver com essa música de vocês. Um outro tema sério que vocês tratam é de gentrificação. Vocês, por acaso, passaram por isso? O que inspirou essa música? Que é um tema, né, sério, assim, uma coisa quase Eu acho Fernandade, que assim. passa por isso, né? Quem mora em qualquer cidade no mundo, todas elas estão verticalizando, né? O Tomás passou por isso individualmente, que o prédio que ele morava no começo da pandemia foi intervendido para virar um prédio maior. Mas aqui eu estou no meu ateliê, que é perto da Casa do Perdido, e aqui na Vila Ipojuca também a gente percebe prédios subindo, aquela vibe de interior dos bairros sumindo, os velhinhos vão morrendo, e a população vai mudando de cara, né? Eu acho que também tem um certo senso de humor. Que a gente ajudou a construir também, tudo que a gente tocou de Inferninho na Augusta já não existe Sim. mais. E nós mesmos somos agentes da gentrificação, né? Porque é isso, quando começa a descer um monte de gente moderna na Rua Augusta para tocar em balada pé sujo, depois de um tempo vai abrir uma balada mais arrumadinha. Depois vão fazer um prédio de kitnet para pessoal universitário, não sei o que lázinho. Aí abre uma loja de roupa. Aí aquele lugar que era a boca do lixo, não é mais a boca do lixo. E tudo bem, né? De uma certa maneira a gente também tá, né? A gente é um vetor que acaba levando, né? Virou até meme, né? Quando você vê um hipster no seu bairro, elevador, o aluguel vai subir. O aluguel vai subir, exatamente. E nós somos esses hipsters, né? De uma certa maneira. São 18 anos de banda. A gente foi para Nova York a primeira vez em 2008 e ficamos no Brooklyn, que era o lugar mais hipster do planeta. E a última vez que a gente voltou, eu até curiosamente fui viajar com o Perdido, e foi 2018. A gente foi pro Brooklyn, a gente não tava ficando no Brooklyn. Não, a gente até ficou. É outro bairro, assim, não tem mais nada do que a gente assim, conhece. Tem os preços, né, vão todos lá, assim, a gente foi para a primeira vez, a gente ia sempre num lugar, na saída do metrô, que era um lugar que vendia falafel, que era o negócio mais barato que a gente conseguia arrumar para comer. Muito barato. Muito bom. O negócio triplicou de preço. Triplicou, E, assim, não existe mais nada barato lá. E, assim, não. Ainda mais com as coisas de tudo que a pandemia afetou, a inflação, a guerra na Ucrânia. Não existe. Tipo, a gente é bombardeado, assim, essa gourmetização da vida, né? Ela acontece em todos os setores, não só no imobiliário, né? Mas exatamente. A gente tocava em balada, até, gente, maravilhoso. Eu achei esse flyer. Eu preciso até pedir pro artista que fez o flyer, que ele tá no Flickr fechado, não consigo dar download. Mas é um show Garotas Suecas e Holger, em 2011, eu acho. Era R$12 antecipado ou R$15 na porta. Que diferença de preço é essa? R$3? Porque na época R$3 valia dinheiro. Hoje em dia, imagina, você vai passar o antecipado é 40 e o na porta é 75. Entendeu? Tipo, eu achei muito bom, gente. Eu lembro de pagar, é isso, a gente tocava em balada
na época, que o drink custava R$7, a cerveja long neck custava 7 é a água hoje. É isso. 7 é a água num lugar normal, num lugar gourmetizado, você vai pagar 10 aquela água que é desse tamanho, assim. É, aquela garrafinha que, sabe, que amassa, assim. Que amassa, a gente viveu tudo isso, né? A gentrificação, eu sou arquiteta de formação, arquiteta e planejadora urbana, que está escrito no meu diploma. Então estava super perto do tema, então. Perto do tema, não, e a gente gosta, né, de cidade. Gosta de viajar para a cidade, gosta de conhecer a cidade. Eu sou totalmente maluca por São Paulo. Eu falo que a relação tóxica, né, com São Paulo é tipo assim, ela só me faz mal, mas eu continuo gostando. Vou fazer uma pergunta bem de podcast, assim. Qual a cidade mais legal do mundo que vocês já conheceram? Já que vocês viajaram tanto, Barcelona. não vale São Paulo. Barcelona. Olha, Barcelona. Por quê? Quero detalhes. Essa minha é Barcelona. Você vira uma esquina, você vê um negócio lindo. É tudo lindo lá. A gente ficou 3 dias só lá, e assim, eu fiquei totalmente fascinado. Eu queria muito voltar, mas não tem como agora. Mas eu fiquei muito fascinado. Assim, na verdade, todas têm um espacinho bem especial no meu coração. Até as mais furrecas, assim, tipo Charlottesville. Mas... Charlottesville é uma cidade desse tamanho que a gente fez um show e tem histórias icônicas. Mas, assim, é totalmente... Charlottesville é aquela cidade que teve É a própria. A bruxa. Mas a gente foi antes disso. Onde teve o negócio, pelo amor de Deus, foi lá mesmo, Ku Klux Klan. Credo. Vou até fazer só uma coisa aqui. Não, é assim, eu sou arquiteta e eu assim, para mim é difícil falar de Nova York, porque é a que eu tenho relação. Ixi. Tá normal. Tô te ouvindo. Vocês estão eu tô mexendo? Às vezes você para, mas o seu áudio não. Tá. Que Nova York, eu acho que como a gente ficou muitas vezes, muito tempo em Nova York, é a única cidade que eu realmente tenho uma relação de intimidade, né? De me movimentar pela cidade de uma maneira bem espontânea, assim. Até mais que São Paulo, porque eu acho que, sei lá, São Paulo acho que tem alguns lugares que eu gosto muito do centro, por exemplo, que hoje em dia já é um pouco difícil, assim, de frequentar de noite, por exemplo, Sim. né? Mas eu acho que uma cidade que eu... de dia também. Mas uma cidade que eu até por ter estudado e por ter falado sobre isso na faculdade e tudo mais, uma cidade que eu tenho vontade de voltar e de ficar mais tempo é Los Angeles, porque ela é completamente absurda, ela não faz nenhum sentido e ela é muito única, assim. Mas ela é meio hostil, ela é totalmente rodoviarista, não sei se ela é exatamente uma boa cidade como polo cultural, apesar de ser muito grande também, né? Apesar de ser Hollywood, sei lá, né? É uma cidade, não é uma cidade de encontro. Ficou em Silver Lake, né? A gente ficou em Silver Lake. Totalmente bonitinho, ajeitadinho, assim, sabe? Mas tem um lugar deve ter um lugar bem feio também em Los Angeles. Não, assim. Na verdade, Los Angeles eu acho que é muito múltipla, mas ela não é uma cidade de encontro, né? No sentido, como Barcelona, por exemplo. Barcelona é uma cidade da rua, da calçada. Los Angeles é uma cidade de muros e rodovias. Ela não é tão acolhedora, assim. Sabe como que a gente foi uma vez, só que eu também me apaixonei? Recife. Putz, showzinho em Recife, hein? Putz, que bom que seria. É linda. Alô, contratantes. Alô, contratantes, show dos garotos em Recife. No Brasil a gente viajou, tem algumas capitais e até acho que a gente não fez nenhum show na região norte, até hoje. O Nordeste a gente só foi para Recife. Só foi para Recife? Só. Foi para Recife. A gente foi mais no Sudeste, né? A gente foi uma vez. Estamos faltando. Não, a gente foi tipo umas 3 vezes para Brasília, né? Sei lá. Brasília fomos bastante. Goiânia eu fui, mas eu não fui com garotas que eu fui. Goiânia acho que foi uma vez só e Cuiabá a gente foi uma vez só. Não, fomos sim para Goiânia, lembrei.
Cara, eu gosto muito de BH. BH a gente fez, até acho que foi um dos últimos shows pré-pandêmicos maiores que a gente fez, foi em BH. Eu amo BH, totalmente. Eu amo Porto Alegre. Porto Alegre faz séculos que a gente vai, faz mais de 10 anos. Aí, ó. A gente tava perto nessa época do show em BH, né? É logo antes da pandemia. É verdade, foi. E não conseguimos fechar aquele show, o negócio foi ficando enroscado e daí pandemia. Tem uma pergunta que agora talvez fique muito deslocada, mas que eu não vou conseguir não fazer. A Irina falou um pouco disso da formação dela. E a gente foi alongando um papo sobre o disco, sobre a vida, e agora ficou... Mas eu vou fazer. Vocês sempre pensaram em trabalhar com arte? Ou vocês tiveram outras visões na vida, assim, tipo, do que queriam fazer ou serem? Queria ouvir um pouco de vocês, assim, os adolescentes e crianças sempre foram ligados a isso ou eles tiveram outros planos também? Começa aí, Perdidão. Eu sempre fui ligado a isso. Meus pais são músicos. Em algum momento eu até fui meio que pressionado por uma parte da minha família a olhar alguma outra coisa, assim. Eu até pensei, só por conta dessa pressão em, sei lá, psicologia ou qualquer coisa assim, mas... Não seja músico. Não, era Os músicos te falaram, não seja músico. Não, os músicos. Meus avós. Seus avós, pais dos músicos, tá. Não repitam o que meu filho disse. Os meus filhos, é isso. Cara, eu sou arquiteta de formação, mas meu pai até curiosamente é fotógrafo. Minha mãe é muito fã de música erudita e eu sempre tive piano em casa. Meu pai acho que é baterista. Eu acho que, assim, acho que não foi uma escolha tão assim, vou ser artista. Até hoje em dia eu não sei se eu sou, mas a arte, ela nunca esteve separada do que eu faço. Então, tipo, eu estudava arquitetura, mas eu trabalhei com cenografia, que eu acho que também é uma coisa que tangencia um pouco mais a arte dentro da arquitetura. Enfim, toquei piano, erudito, depois fiz banda de rock. Meu primeiro instrumento, na verdade, é o harmonium, que é um instrumento de música hindu, e que também é um pouco o berço da minha musicalidade, assim, essa coisa mântrica de podemos melhorar, ela já estava lá na Irina criança. Mas, assim, eu acho que para mim o mais fácil de dizer seria que eu nunca pensei que eu fosse artista, como eu disse, ainda não sei se eu sou, mas que eu nunca consegui ficar muito longe da arte de uma maneira geral, assim. Eu acho que a pandemia veio para evidenciar que a arte sempre foi essencial e mais essencial ainda, principalmente durante a pandemia. É um negócio que salvou minha cabeça, assim, sabe? E eu acho engraçado como a pandemia blocou, né? Tipo assim, agora a gente precisa... Porque acho que hoje a arte se confunde muito na nossa rotina, né? Vira som de fundo, mas na pandemia a gente tinha uma assim, não, tipo, agora a gente precisa desligar e ver uma coisa artística, sabe? Uma coisa muito fixa, assim, blocada. Alguma coisa bonita, sabe? Alguma coisa... Você precisa dessas 3 horas de fuga, assim, mas de fuga mesmo. E pandemia, e Bolsonaro, que falava que artista que só quer mamata. Tipo assim, você não assistiu um filme, Bolsonaro. Aí o 03... Aliás, eu tenho essa tese. Eu acho que ele nunca ouviu música, sabia? Pode ser, cara. Será que ele é assim porque ele nunca ouviu música? Tá aí, mano. Tipo assim, a pessoa fala, não, lógico que ele ouviu. Ele ouviu lá o MC lá do Proibidão, que quando morreu ele fez homenagem, cara machista lá. Talvez ele ouviu lógico, isso, mas assim, ouvir, sabe, tem aquele momento de você ouvir a música e falar, pô, que letra legal, mas né? a música, né? A coisa da sutileza da música. Eu acho que estão sendo também muito duros, porque ele tinha que arranjar tempo para arrumar os esquemas de rachadinha dele, né? Gente, ele estava ocupado. Pô. Falta tempo. Falta tempo, você tem que, né? Quando mas vocês soltaram... uma coisa... Fala, Irina. Não, eu ia falar que, tipo, na verdade, a gente tem uma banda de rock, né? A gente faz som e faz palavra,
mas de uma certa... E faz capa de disco, convida artistas para fazerem as nossas capas de disco. Eu acho que a gente está sempre buscando... a gente está sempre buscando um pouco essa nuance, essa sutileza, sabe? A gente não é assim, né, poeta parnasiano, mas são nessas pequenas escolhas, assim, que eu acho que a gente vê beleza mesmo nas coisas. A gente pode até ouvir uma música pesada e achar bonito. Bonito mesmo, né? Esteticamente bonito. Total. Quando vocês soltaram o disco, tipo assim, eu vi a Luísa Lian no Instagram mandando coração, o Paulo Miklos, várias turmas. Quem são os amigos de vocês na cena, assim? Pô, eu gosto de pensar que a gente é amigo de todo mundo, assim, que a gente 1 milhão de amigos. Eu falo sem medo de estar errado, assim, porque eu não lembro da gente se dar mal com ninguém, pelo menos, né? E no caso, por exemplo, do Paulo especificamente, né, do Paulo e da Luísa, o Paulo é sogro do Tomás, né? A gente já tocou música dele, ele já tocou com a gente, ele já cantou no nosso disco, e ele gosta mesmo. Tipo, ele realmente... E a Lu, ela começou com a gente antes de vir a carreira solo, fez um monte de show com a gente como cantora de apoio. Quando ela fazia faculdade de artes, olha só, ali, os artistas, eles podem não ser sempre necessariamente músicos originalmente. Ela viajou já com a gente várias vezes também. Ela e a Beatriz Mentoni. Ela participa de um dos shows mais icônicos que a gente teve, que foi, eu acho que do Planeta Terra, que teve a participação do Jacaré no palco. Elas estavam lá nesse dia, a Bia também, né? E eu acho que a nossa banda mais Planeta próxima... Terra de 2011, né? Eu acho que a nossa banda mais próxima, que inclusive vem de antes de existir o Garotas, que a minha primeira banda foi uma banda de pós-rock, porque, né, eu estava sempre muito na frente. Nem tinha pós-rock, no Brasil já tinha uma banda de pós-rock, com os meninos que depois viraram o Roger, né? Eles se juntaram com o Tchê e com o Rola e fizeram o Roger. A minha primeira banda era o Arthur, o Celo, que é hoje em dia conhecido como Pata, que é primo do Perdido, e o Pepe. E aí foi muito bom, porque tipo, aí eu fiz o Garotas, então o Garotas me pegou emprestado. Aí eu lembro deles falando assim, a gente tá emprestando a Irina, mas a gente não tá dando, não. E aí depois de uns 2 anos, nem isso, eles começaram a gravar It's All Folk, que era uma banda meio de folk, de um projeto de folk. E aí esse projeto virou Roger, e Casa do Mancha, Roger, era tudo uma grande amálgama de amor. Eu acho que outras bandas que eu e Irina especificamente, participei muito de perto foi o Super Cordas, saudades Super Cordas. Saudades. O Diogo trabalha aqui perto, que eu sei também. O Diogo e a Betina, que é minha vizinha aqui de ateliê, ela tá morando aqui no bairro também, encontrei ela na rua, já toquei com ela é muito boa também. Pessoas que a gente acompanha desde o começo, assim, de uma certa maneira. Eu acho que algumas pessoas, como a gente estava dizendo lá atrás, de bandas que não existem mais. Então, tem o Rock Rocket. O Apanhador Só, né? Também, uma época. O Rock Rocket, o Apanhador Só, o Vanguard gigante, mas assim, a gente já não é mais tão próximo. A gente teve um momento onde era tudo uma grande bagunça, a gente estava sempre um no show do outro. Hoje em dia a gente tá velho, a gente não vai tanto show assim. Mas de turma, acho que esses são bons exemplos. É isso. É um bom panorama, gostei. A gente virou amigo recente também não recente, né, mas assim, artistas mais contemporâneos como o Bruno Bruni. O Bruno Bruni. Tá indo para os Estados Unidos. O 2 de 1. Eu sou muito amiga da Papisa, Rita Oliva, também. Que também é amiga da Luísa, enfim, tem aí o meu lado, que é o lado mulherada do independente. A Flora, a Rita, a Luísa, né? Legal. A Lu na França, enfim. Agora eu quero que vocês participem do bloco do Telefonemas, que é o de indicar uma pessoa, né? Mas a gente indicou lugar, na nossa conversa apareceu indicação de lugar, vocês indicaram um monte de amigo aí.
Mas eu quero agora uma coisa bem específica, que assim, me indicar uma pessoa que eu possa trazer aqui um dia, que os nossos ouvintes possam fuçar lá no Instagram, nas redes sociais e começar a seguir. Então pode ser artista, pode ser uma pessoa pública, assim, tem que ser, eu acho que só não vale pessoas desconhecidas, porque se a gente começar a invadir a vida delas, elas vão ficar meio incomodadas. Mas assim, recomendem. Você devia chamar a Irina da Microcosmo Casa. Ai, ó, gente, é muito bom, vou te mostrar. Quando eu falo que eu não sou artista, Olha lá, ó. mas eu tenho uma banda e eu tenho uma marca também. Depois ela vem aqui, então, a Serena aí. Não, mas tô pensando em indicar alguém, porque eu até entrei aqui, gente. Você vai chamar o Holger já? Você já tem planos? Porque eles lançaram um disco agora também. A Fran que cuida do Holger? Não sei se é ainda. Mas eu indico o Holger. Né? Eu indico o Holger. Eu acho que eu vou indicar. Quer que eu volte e indique de novo? Eu indicaria eles, assim, porque não só mas assim, o disco acabou de sair, né? É muito legal. Tem essa pegada meio... Traz um pouco dessa pegada meio pandêmica, assim, mas eles nunca perdem a good vibe do som deles, né? Então, da praia. Da praia, né? Então, eu acho que eles... Eu indicaria também da Luísa Lian. Muito bom o disco dela também. Também recente. Acho que lançou essa semana, se não me engano. Eu não sei quando esse papo vai pro ar, mas em tese vai sair daqui a algumas horas. Ah, tá. Não, é que alguns singles ela já mandou, né? Já. Não saiu ainda o disco inteiro. Ontem teve a audição que eu não fui. Ela lançou acho que 2 ou 3 singles também, né? Uma coisa assim. Uhum. Boas dicas, então. Gostei. Agora a pergunta mais indiscreta do Telefonemas. Gostaram desse papo? Muito. Nossa, demais. Demais. Eu queria agradecer muito vocês terem colado aqui. Antes da gente se despedir, quero chamar os nossos ouvintes para participar do nosso Apoia-se, apoia.se/telefonemas, para manter a gente no ar. Tem a chave Pix, que é telefonemaspodcast.gmail.com, que tem aqui um QR Code do lado da Irina aí, ou para você que está ouvindo no podcast, versão só em áudio, a chave Pix, telefonemaspodcast.gmail.com, fácil, R$5, e esse podcast fica vivo, fica no ar, para a gente trazer pessoas tão legais quanto Garotas Suecas aqui, representado pela Irina e pelo Perdido. Turma, brigadão, hein? Um beijo, um abraço, valeu demais, hein? Obrigado por receber. Obrigada demais. Beijo, até. Beijo.